Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente atualizar, tem novidades sobre contratação, o Vasco está próximo, de fechar uma contratação importante para o ataque, você vai saber aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o Jair, que infelizmente é mais um jogador que vai perder a temporada, após sofrer a mesma lesão que sofreu o Paulinho. Inacreditável aí essa maré de azar, do Vasco no início aí do Campeonato Carioca. Perde dois dos seus principais jogadores e dois jogadores da mesma posição, O Vasco vai ter que ir ao mercado para buscar reposição. Vamos falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre um jogador português que tem um nome engraçado e tá aí na mira do Vasco, segundo a imprensa, está sendo analisado aí pelo Vasco. Você vai entender também aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre os jogadores que foram anunciados ontem e que já foram regularizados. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O Verratti também se manifestou ali sobre a sua lesão, vai ficar fora nos próximos jogos. Tudo isso a gente atualiza depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Em breve, vai ter uma novidade muito bacana aqui no canal Machão da Gama. Já vou adiantando aqui para vocês, uma parada muito boa que, enfim, é surpresa, hein? É surpresa, mas em breve, acho que na próxima semana eu já posso contar, e tenho certeza que você que é inscrito aqui no canal, você que gosta do meu trabalho, você que me acompanha todos os dias, você vai gostar. Então, fique ligado que semana que vem já devo poder anunciar essa novidade que vai, enfim, acrescentar muito aqui para o nosso canal, vai fazer o conteúdo ficar ainda melhor e melhor produzido. Bom, dito isso, vamos começar aqui a falar de Vasco da Gama, vamos começar a atualizar as informações, do nosso gigante da colina. Infelizmente ontem a gente teve a confirmação da lesão do Jair, Jair é mais um jogador que vai ficar aí um bom tempo de fora por conta da mesma lesão que sofreu o Paulinho. O Jair saiu substituído ali ainda no primeiro tempo, na partida contra o Flamengo, e infelizmente foi confirmada ali a ruptura, do ligamento cruzado anterior do joelho do Jair. O Vasco publicou ontem, uma nota oficial informando a lesão do jogador. Eu vou ler a nota aqui para vocês. O Vasco publicou o seguinte: o volante Jair sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida contra o Flamengo no último domingo, dia 4. Ele passou por exames de imagem nessa segunda-feira, onde foi diagnosticado uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance e passará por cirurgia nos próximos dias. Desejamos uma plena recuperação ao nosso camisa 8, força Jair. Bom, é a mesma lesão do Paulinho, Inacreditável, assim, realmente. Inacreditável você perder dois jogadores da mesma posição com a mesma lesão no espaço tão curto de tempo. A bruxa realmente está solta, E o Vasco perde mais um jogador importante aí nesse início de campeonato carioca. O Jair se manifestou, nas suas redes sociais, evidentemente muito chateado com o que aconteceu, e ele disse o seguinte, abre aspas, me preparei muito nas férias e na pré-temporada para ajudar o clube o máximo possível, mas, infelizmente, no clássico, tive uma lesão grave que me manterá fora dos gramados por um tempo. Existem coisas que fogem do nosso controle e não conseguimos compreender o porquê. Isso só mostra o quão dependentes somos de Deus. Ainda que surjam adversidades, em tudo glorificarei o nome do Senhor. Agradeço as mensagens de apoio e carinho. Trabalharei para que possa me recuperar e voltar ainda mais forte. Bom, o prazo aí de recuperação, do Jair vai ser mais ou menos o mesmo prazo do Paulinho, cerca de 8, 9 meses. Inacreditável, O Vasco perde dois dos seus principais jogadores e vai ter que correr no mercado, para trazer uma reposição, para trazer um jogador da mesma posição ali, de Jair e Paulinho. Tem que trazer pelo menos um de grande qualidade, porque, enfim, o Vasco perde dois jogadores que são peças importantes demais na sua equipe. Cara, é difícil até de falar, realmente é uma coisa muito triste e chega a ser até meio inacreditável, Você perder dois jogadores
de lesão tão grave assim num espaço tão curto de tempo. Quem também vai desfalcar o Vasco nos próximos jogos, nos próximos 3 jogos, é o Verratti. E o Verratti também publicou ali nas redes sociais, explicando, né, a sua lesão. Ele disse que está lesionado desde a partida contra o Deportivo Maldonado, ainda na pré-temporada, que ele se esforçou ali para poder ganhar ritmo de jogo e jogar o clássico contra o Flamengo, mas que com a fissura que ele tem na costela, isso está limitando parte dos seus movimentos. Ele não está conseguindo, né, desempenhar ali o seu melhor futebol. Vai parar nas próximas 3 rodadas e em breve retorna, né, ao Vasco da Gama. A gente espera, né, que retorne 100%, porque o Verratti é um jogador importantíssimo para o Vasco. Ele publicou ali nas suas redes sociais também, né, um desabafo em relação à lesão, em relação ao que as pessoas estavam falando dele. Se mostrou um pouco chateado, mas enfim, faz parte da profissão também. Eu tenho certeza que a grande maioria, né, da torcida do Vasco está fechadona com o Verratti e vai apoiá-lo aí, né, após esse período aí de recuperação. Uma boa sorte para o Pirata. E, enfim, é mais um jogador que vai desfalcar o Vasco aí, esse por menos tempo, né? Cerca de 3, 4 jogos, o Pirata já volta. Bom, vamos atualizar agora aqui a situação do atacante Pedro Henrique, né, do Internacional. A informação é a seguinte, que a negociação entre Vasco e Internacional pelo atacante Pedro Henrique é por um acordo em definitivo, né? Não é por empréstimo, não. O Vasco quer o jogador em definitivo e o jogador já decidiu que vai deixar o clube gaúcho e quer permanecer no futebol brasileiro. Segundo informações do repórter Lucas Dias, que cobre o Internacional, existem outros 2 clubes do futebol brasileiro que disputam, né, a contratação do Pedro Henrique com o Vasco, mas o Cruz Maltino é quem está mais próximo do acerto com o jogador. Segundo ainda informações do Lucas Dias, né, repórter que cobre o Internacional, o Pedro Henrique já decidiu deixar o Inter e o anúncio oficial deve acontecer aí nos próximos dias. Teria acontecido ali uma ligação do Alexandre Matos, o negócio teria evoluído e o jogador deve deixar o Inter em definitivo, indo para o Vasco da Gama. Essas são as informações que vêm lá do Rio Grande do Sul, né? Que o Vasco teria avançado para fechar a contratação do Pedro Henrique. Eu já disse aqui outras vezes que acho um bom jogador e acho que viria para agregar bastante no elenco do Vasco da Gama. Ontem o Vasco anunciou 3 contratações, né? Galdames, Kehler e Vitor Luiz. Os 3 foram anunciados ontem de forma oficial pelo Vasco e eles já podem ser relacionados para a partida de quinta-feira, né, lá em Manaus, contra a equipe do Audax. Talvez o Vasco tenha estreias, né, nesse jogo. Esses 3 jogadores já estão regularizados, né, no bid da CBF e podem ser relacionados aí para a partida contra o Audax em Manaus. O Vasco pode ter novidades aí nessa escalação. O Vasco que talvez poupe, né, alguns titulares nesse jogo, exatamente por conta da bruxa tá solta, né? Vários jogadores aí se machucando, etc e tal. O Vasco terá o desfalque do Payet também nesse jogo. Quem sabe aí nessa partida a gente já não tenha alguma estreia, né, desses 3 jogadores que foram anunciados ontem e já estão regularizados. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um meia português que estaria ali na mira do Vasco da Gama. A informação é do portal vascaíno.net, né, através do jornalista Fábio Torres. E esse jogador tem um nome engraçado. Ele se chama Miguel Ângelo da Silva, mas ele é conhecido, né, no futebol como Checa. Isso mesmo, o meia Checa, o português, estaria aí no radar do Vasco. Segundo informações do portal vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, esse jogador está sendo monitorado aí pelo Gigante da Colina. Ele tem passagens na Europa por times como Lille, Braga e Rennes. O nome do meia teria chegado ali na mesa do futebol do Vasco da Gama e está sendo analisado pela equipe. Ele tem 29 anos de idade e chegaria sem custos ao Vasco, já que está sem contrato, né, nesse momento. Ou seja, ele pode assinar de graça, né, com qualquer equipe. Informação aí do portal vascaíno.net, jogador que a sua última passagem, vou conferir aqui rapidinho, o último clube que ele defendeu, o Rennes, né, da França. Ele jogou as últimas temporadas no futebol francês, jogou bastante no futebol português, mas passou pelo Lille, pelo Dijon, pelo Lille de novo e pelo Rennes, né, da França. Agora está sem clube e esse nome teria sido aí oferecido, estaria na mesa do Vasco, mas sinceramente não acredito que essa negociação vá acontecer. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.